Lucas foi um médico, escritor, missionário, geógrafo, historiador e o único gentio a escrever qualquer parte do Novo Testamento. A carta de Paulo aos Colossenses faz uma distinção entre Lucas e outros colegas da circuncisão, ou seja, os judeus, Colossenses 4:11. Lucas é o único escritor do Novo Testamento claramente identificável como não-judeu. Ele contribuiu para 27,5% do Novo Testamento. Lucas foi o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Lucas não se nomeia em nenhum de seus livros, mas Paulo menciona pelo nome em 3 epístolas. Tanto Lucas quanto Atos dos Apóstolos são dirigidos à mesma pessoa, Teófilo, Lucas 1:3, Atos 1:1. Ninguém sabe exatamente quem Teófilo era, mas sabemos que o propósito de Lucas ao escrever os 2 livros complementares era para que Teófilo soubesse com certeza sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, Lucas 1:4. Talvez Teófilo já tivesse recebido os fundamentos da doutrina cristã, mas ainda não estivesse completamente fundamentado neles. Teófilo era um cristão grego. Lucas era um amigo íntimo de Paulo, que se referia a ele como um médico amado, Colossenses 4:14. Talvez o interesse de Lucas pela medicina seja a razão pela qual seu evangelho dá tanta importância aos atos de cura de Jesus. Paulo também se refere a Lucas como um colaborador, Filemão 1:24. Lucas se juntou a Paulo em Troade na Ásia Menor durante a segunda viagem missionária de Paulo, Atos 16:6-11. Alguns estudiosos especulam que Lucas era o homem da Macedônia que Paulo viu em seu sonho, Atos 16:9. Outros argumentam que Lucas era de Antioquia, onde Paulo conheceu os apóstolos e confrontou Pedro. Lucas foi deixado em Filipos durante a segunda viagem missionária, Atos 17:1, e apanhado novamente para viajar com Paulo na terceira viagem, Atos 20:5. Lucas acompanhou Paulo em sua viagem a Jerusalém e Roma e esteve com ele durante sua prisão lá, 2 Timóteo 4:11. A descrição vívida de Lucas de suas viagens com Paulo em Atos 27 parece indicar que ele era bem viajado e bem versado em navegação. Estudiosos notaram que Lucas tinha um domínio notável da língua grega. Seu vocabulário é extenso e rico, e seu estilo às vezes se aproxima do grego clássico, como no prefácio de seu Evangelho, Lucas 1:1-4, enquanto outras vezes parece bastante semítico, Lucas 1:5-2-52. Ele estava familiarizado com a navegação e tinha um amor especial por registrar detalhes geográficos. Tudo isso indicaria que Lucas era um escritor bem educado, observador e cuidadoso. Diferentemente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos, João, Lucas escreveu especialmente para o público grego. No início do seu evangelho e Atos, ele afirma que tudo o que ele escreveu e investigou cuidadosamente eram fatos históricos inegáveis. Isso porque os gregos, por exemplo, não acreditavam em ressurreição, nem na criação bíblica. Atos 17. O mesmo ocorreu com Paulo quando ele escreveu para os Coríntios, 1 Coríntios 15. No início de Lucas e Atos, Lucas escreve na primeira pessoa e de primeira mão. Existem várias provas que confirmam que ele escreveu o Evangelho e Atos. Primeiro, ele não era judeu, era grego, e um dos auxiliares de Paulo. Alguns sugerem que ele contribuiu para a carta aos Hebreus. Segundo, seu estilo de escrita é puxado ao grego clássico. Terceiro, ele conhecia muitos lugares geográficos e foi muito detalhista em seus escritos. Quarto, embora ele não se apresente diretamente como o autor de Lucas e Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos e os próprios apóstolos sabiam que ele era o autor. Uma das provas para isso se encontra nesse pergaminho. Ele contém partes do Antigo e Novo Testamento, literatura cristã, escritos de Homero e Menandro. No manuscrito, é mencionado que o evangelho atribuído a Lucas é de fato de Lucas. É chamado de Papiro Bodmer 14, que é um manuscrito mais antigo conhecido que contém o final do evangelho, datado de cerca de 200 depois de Cristo, e usa a assinatura O Evangelho segundo Lucas. Outro manuscrito é esse. É geralmente descrito como o papiro mais significativo do Novo Testamento a ser descoberto até agora. Contém o Evangelho de Lucas e João. Os pais da Igreja
Irineu, Orígenes, Clemente, Jerônimo, Crisóstomo, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, Epifânio, Nicéforo, e os escritos como o Cânon Muratoniano, o prólogo antimarcionista, do século II, entre outros, sabiam e atribuíram Lucas Atos dos Apóstolos ao evangelista Lucas. Nenhuma outra tradição afirmou ser outra pessoa. Quando Atos aparece em primeira pessoa, é uma forte evidência de que o autor, Lucas, esteve com Paulo e companhia. Esses são dos manuscritos mais antigos de Lucas, e a atribuição a Lucas pelos antigos confirma que ele escreveu realmente esses textos. De acordo com Epifânio, Lucas era um dos 70 discípulos em Lucas 10. Mas isso é altamente improvável. Edvard Musgrave Blythock escreveu: para a precisão de detalhes, e para a evocação de atmosfera, Lucas está, de fato, com Tucídides. Lucas é inegavelmente um dos maiores historiadores do mundo. Paulo sempre descreve Lucas como seu cooperador e amigo. Ambos foram presos juntos, inclusive em Roma. Lucas provavelmente foi solto, enquanto Paulo foi morto por decapitação por ordem do imperador Nero, como descrito por Clemente de Alexandria em sua epístola. Isso explica como Lucas enviou tanto o Evangelho quanto Atos para o irmão Teófilo. Lucas e Atos dos Apóstolos são datados de 80 a 90 depois de Cristo. Por fim, segundo a tradição mais antiga, Lucas foi morto enforcado em uma oliveira aos 84 anos na região da Beócia. Seus possíveis ossos estão nessa igreja e são datados do primeiro século. De acordo com Nicéforo, historiador grego do século XIV, e outros, a tumba de Lucas estava localizada em Tebas, de onde suas relíquias foram transferidas para Constantinopla no ano 357. Lucas, embora não tenha sido um dos apóstolos escolhidos por Jesus em seu ministério, foi um grande homem de Deus que contribuiu para a pregação do Evangelho de Cristo.